Olá, seres vivos. O que define um jogo ruim? Bem, essa pergunta, por mais simples que pareça, pode ter algumas respostas diferentes para algumas pessoas. E se fosse preciso definir em um elemento, muitos diriam os gráficos, a história ou talvez a gameplay. Jogos ruins são produtos que existem desde que, bem, os jogos existem. E apesar de ser uma atribuição dada a projetos desagradáveis, muitas vezes a má qualidade extrema de um jogo acaba sendo o que lhe faz ser bastante conhecido, e algumas vezes até se tornando um meme entre os jogadores. Bons exemplos disso são jogos como o lendário ET de Atari ou o infame Mineirinho Ultra Adventures, que não apenas se destacou por conta de sua má qualidade, como também usou isso para se popularizar na internet. Porém, na maioria dos casos, jogos desse tipo acabam sendo simplesmente esquecidos com o passar do tempo. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a história obscura de um jogo que permaneceu no anonimato durante alguns anos, carregando consigo alguns mistérios em torno do seu desenvolvimento e que mais tarde ficou bastante conhecido por ostentar do título de pior jogo da história. E seu nome é Hong Kong 97. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para entender a origem do pior jogo da história, primeiro precisamos entender um pouco acerca de seu criador. Yoshihiro Kurosawa, também conhecido pelo pseudônimo de Kowloon Kurosawa, era um entusiasta de jogos de computador que começou a desenvolver seu interesse por videogames logo na sua adolescência, durante o ensino médio. A trajetória de Kurosawa no campo dos jogos se iniciou com projetos simples, produzidos com o intuito apenas de promover seu aprendizado em programação. Mas além disso, a biografia de Kurosawa é principalmente obscura por conta de seus trabalhos ilegais envolvendo produtos piratas do console Amiga e principalmente de produtos relacionados a jogos da Nintendo. Isso porque ele nunca gostou dessa empresa, o que aliás é uma coisa bem compreensível. E devido à natureza controversa de seus trabalhos, ele acabou sendo judicialmente impedido de continuar. Mas a parte bizarra é que depois desse acontecido, Kurosawa ficou basicamente louco, se envolvendo posteriormente em um episódio de Stalking, onde ele perseguiu e produziu um documentário sobre um guarda-costas clandestino, sendo preso por pichação e preso de novo por venda de drogas. Mas provavelmente o feito mais bizarro de seu passado foram suas vendas online na internet de CDs relacionados a temas nazistas. Pois é, a introdução de Kurosawa no desenvolvimento de jogos se deu com seu envolvimento em jogos que são conhecidos no Japão como jogos Fukinshin, que seria traduzido para algo como jogos inescrupulosos, um obscuro nicho de jogos que inclusive ainda é operante nos dias de hoje em alguns fóruns anônimos da internet japonesa, e é um nicho que teve alguns destaques principalmente por alguns projetos como Go on a Passage Again, The Story of Kamikushiki Village e Nevada's Blade, por exemplo, sendo estes jogos baseados em tragédias reais e acontecimentos polêmicos ao redor do mundo, como em The History of Kamikushiki Village, onde o jogo retrata um incidente envolvendo um culto japonês apocalíptico chamado Aum Shirikyo, que foi responsável por um ataque de gás sarin em um metrô de Tóquio no ano de 1995. E é bom saber sobre esse jogo, pois eu irei falar um pouco dele mais à frente no vídeo. Ao contrário do que talvez se imagine, Hong Kong 97 foi na verdade lançado em 1995, e não em 97 como talvez seu nome sugere. Seu lançamento, que ocorreu de forma no mínimo lamentável, foi feito por uma empresa criada por Kurosawa chamada Hapsoft, sendo lançado para o console do Super Famicom. Um dos motivos das vendas do jogo terem sido terríveis é que Hong Kong 97 não teve uma divulgação muito trabalhada em seu lançamento, sendo divulgado unicamente através de uma revista underground no qual Kurosawa trabalhou, o que lhe rendeu pouco menos de 30 cópias vendidas de aproximadamente 100 que ele havia produzido. Isso fez com que o jogo basicamente permanecesse na obscuridade durante vários anos, onde apesar disso, ele acabou ganhando uma certa popularidade no seu país de origem e em Taiwan, justamente por conta de sua má qualidade, que despertou o interesse em entusiastas de jogos ruins. Ele só virou realmente uma febre na internet depois que o Angry Video Game Nerd fez um vídeo analisando o jogo em 2015, o que gerou uma comunidade gigante popularizando o Hong Kong 97 como o pior jogo da história dos videogames. Título esse que se deve, obviamente, por conta do jogo ser terrível em todos os aspectos.
Sua história é ambientada durante a transferência da soberania de Hong Kong para a China, e por conta desse evento o território de Hong Kong recebeu uma grande parcela de imigrantes chineses, o que culminou num aumento significativo na criminalidade local. E ele carrega uma mensagem principalmente voltada contra o regime chinês, que é perceptível durante todo o jogo em si, já que na história o jogador controla um personagem chamado Xin, um parente do Bruce Lee, contratado pelo governo de Hong Kong para matar o que é chamado no jogo de 1,2 bilhões de comunistas feios. E sendo esse o número que definia a população da China na época, o objetivo de Xin era basicamente matar todos os chineses do planeta. Pois é. E uma coisa interessante de se mencionar é que, devido a essa mensagem anti-China, no mesmo ano de seu lançamento foi lançado um jogo paródia de Hong Kong 97 pela empresa Kuzo Soft, chamado Taiwan 2001, sendo que Kuzo é uma palavra que se traduz literalmente para porcaria. E o interessante sobre esse jogo é que durante muitos anos ele se manteve como uma Lost Media até que bem rara, mas felizmente, ou não, ele acabou sendo recuperado em 16 de novembro de 2023. Falando sobre o jogo, Hong Kong 97 funciona em um estilo shooter onde, tal como sua história, a gameplay funciona de uma forma completamente horrível. Só que talvez a pior coisa desse jogo seja a música que é tocada no fundo, sendo uma música criada como propaganda do regime comunista chamado I Love Beijing Tiananmen, que de maneira infernal toca em um loop de 6 segundos o jogo todo desde seu início. Mas talvez a coisa mais perturbadora de Hong Kong 97 seja sua tela de Game Over, que permaneceu como um mistério durante algum tempo na internet. Quando o jogador perde, o que não é difícil, aparece na tela uma imagem de um corpo real de uma pessoa não identificada que se teorizava pertencer a um lutador polonês chamado esse nome na tela, que havia tirado sua própria vida no ano de 1992. Mas depois foi descoberto que na verdade o homem da foto era um soldado que lutou durante a Guerra Civil da Bósnia, sendo uma imagem retirada de um vídeo documentário ao qual Kurosawa havia assistido. A qualidade terrível atribuída ao jogo foi algo feito propositalmente, já que Hong Kong 97 foi criado como um tipo de sátira aos jogos da bolha mainstream de videogames, e principalmente como uma forma de demonstrar sua indignação com relação à dificuldade que era para se entrar na indústria de jogos, e também mostrar o seu repúdio com relação a empresas como a Nintendo. E por conta disso que o jogo foi intencionalmente conceituado na ideia de ser o pior e mais ofensivo jogo já produzido, e com certeza isso não é algo difícil de se observar. Só que a parte mais engraçada é que Hong Kong 97 nunca obteve uma licença oficial da Nintendo para ser lançado, muito por conta disso que ele é um dos poucos jogos de Super Famicom que contém palavrões em seus textos. Mas devido ao fato de não ser licenciado, Hong Kong 97 é basicamente a prova de um crime, tendo em vista que é ilegal realizar o lançamento de um jogo para um console da Nintendo sem uma licença oficial. Só que curiosamente Kurosawa nunca recebeu algum processo ou foi intimado sobre isso até hoje, o que certamente é uma coisa bem impressionante, principalmente levando em conta que estamos falando da Nintendo. Até agora é seguro dizer que, além de horrível, o desenvolvimento obscuro de Hong Kong 97 é particularmente um assunto que intriga bastante, principalmente por conta de seu autor. Depois da popularidade de Hong Kong 97, Kurosawa ganhou um status cult na comunidade de jogos, mesmo com seu nome estando relacionado ao pior jogo da história. Só que, como vimos antes, o passado obscuro de Kurosawa é envolto em acontecimentos bizarros, para dizer o mínimo. Mas talvez uma das coisas mais bizarras acerca de Kurosawa seja o seu suposto envolvimento com a criação do anteriormente mencionado The History of Kamikoshiki Village. Como visto antes, o lançamento de Hong Kong 97 se deu por parte de Kurosawa com sua empresa chamada Hapsoft. Só que a parte bizarra é que esse é o mesmo nome atribuído à desenvolvedora de Kamikoshiki Village, que por acaso foi lançado no mesmo ano de Hong Kong 97. Kurosawa já chegou até mesmo a ser questionado acerca de seu envolvimento com esse jogo em uma entrevista, mas segundo ele, na verdade o jogo havia sido feito por 2 de seus amigos quando estavam no ensino médio, mas ele não se lembrava mais deles porque havia perdido contato com eles há 2 décadas. Apesar disso, com uma busca mais aprofundada, descobriu-se que os nomes desses 2 homens eram Takeshi Kanai e Kouchi Kanazawa, o que foi posteriormente confirmado por Kurosawa.
The Story of Kamiko Shiki Village foi um jogo que esteve envolto em lendas e mistérios, principalmente relacionando sua existência como uma possível criação de um dos membros do culto Aum Shirikyo, feito como uma forma de recrutar novos membros para o culto. Só que todas as histórias que apontam esse jogo como uma possível propaganda de recrutamento para membros do culto ou algo do gênero não passam apenas de lendas. A verdade é que, pelas próprias palavras de Kurosawa, ele e seus amigos repudiavam completamente a existência do culto. E o jogo, tal como Hong Kong 97, foi criado justamente como uma sátira ao tema ao qual ele abordava. Mas bem, mesmo sabendo que ele não está relacionado com esse culto, ainda é no mínimo curioso saber que Kurosawa esteve envolvido com dois dos mais bizarros jogos já feitos na história. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hong Kong 97 é um jogo que muitas vezes se limita pelas pessoas simplesmente como o pior jogo da história. Mas eu acredito que a parte mais bizarra acerca desse jogo é o obscuro desenvolvimento que ele teve, principalmente quando levamos em conta o passado particularmente sombrio de seu criador, que entre outras coisas o levou a estar envolvido em outro dos títulos mais bizarros da história, que é o The History of Kamiko Shiki Village. E aliás é um jogo que tem uma história interessante que vale a pena ser explorado, e eu inclusive pretendo fazer um vídeo sobre ele futuramente. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.